Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Fernanda Andrecta, com o tema O Ponto de Vista. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Muito boa noite, queridos amigos. É com muita gratidão a Deus, Pai da vida, Jesus, nosso Mestre, que estamos aqui em mais esse encontro, esse momento em que adentramos os lares através da Rádio Fraternal, que nos possibilita estarmos em cada um dos corações que procuram, tanto quanto nós, conhecermos, para que esse conhecimento cada dia mais nos liberte. E assim, então, rogamos a Jesus, nosso Mestre, que envolva as nossas mentes, os nossos corações, nos auxiliando a extrair desse breve momento o que mais nós necessitamos. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e o tema, o ponto de vista. São 3 itens desse capítulo que Kardec vem nos trazer esclarecimentos sobre como o nosso ponto de vista muda de acordo com a forma com a qual nós vemos a vida futura. Como a nossa fé no futuro fica inabalável quando nós temos essa fé na vida por vindoura. Assim, também passaremos por informações que Kardec nos traz acerca de fé, acerca do que nós, com todos esses ensinamentos, como é que nós trabalhamos com eles aqui no planeta Terra, no mundo material, e a partir de tudo isso, de todos esses conhecimentos, sabermos que nós estamos todos interligados uns com os outros e que ninguém está sozinho, estamos amparados e mais do que isso, uns dando as mãos para os outros, a fim de que possamos chegar todos no grande objetivo. Então, iniciaremos esse momento de reflexão à luz da doutrina espírita, trazendo aqui do livro Lindos Casos, de Chico de Ramiro Gama, uma lição que na verdade é uma vivência do Chico, para que nós possamos começar falando onde é que deve estar alicerçada esta fé inabalável. Então, nesse momento, nós falaremos sobre Jesus, falaremos sobre os conhecimentos que ele nos trouxe e esse movimento de fé que ele opera em nossos corações, e que é nele que a nossa fé deve ter os seus alicerces, deve ser construída. Então, nessa passagem, nos é trazido que Chico, que era um funcionário público, morador lá em Pedro Leopoldo, ele foi visitado por um morador aqui de Santos, do litoral de São Paulo, que foi até Pedro Leopoldo para estar com Chico para resolver questões, problemas que ele tinha acerca da fé. E quando lá chegou, não encontrou o Chico, porque o Chico estava trabalhando. O chefe dele havia passado uma incumbência, então ele não estava em casa, ele estava na repartição. Então, chegando lá, houve esse desencontro, e o homem que foi atrás do Chico, ele fica muito magoado, muito chateado, e se posiciona, dizendo que se ele demandou daqui até lá dinheiro, tempo, tudo que custou para ele para chegar até lá e estar com o Chico, e o Chico não estava ali onde ele imaginava que o Chico estivesse, aguardando por ele na casa, então que ele tinha algumas considerações para fazer, que talvez ele não acreditasse tanto nessa questão de mediunidade, tampouco no médium, e até cogitou a questão de que o Chico ele desaparecia e não estava lá no local, porque era para sustentar a sua mistificação. E assim passou a falar para os 4 cantos a respeito disso. Pois bem, meus irmãos,
Nesse momento, um dos companheiros de ideal escreve para o Chico dizendo sobre esse homem que estava reclamando e falando mal do Chico. E se não era aconselhável recebê-lo, para que ele pudesse então parar com isso, resolver de uma vez esse problema. Então o Chico, ele vai até as considerações de Emmanuel, que é o seu guia espiritual, e fala para o Emmanuel o que está acontecendo. E o Emmanuel faz a sua consideração de maneira muito serena, muito respeitosa, e traz a seguinte consideração. Deixa esse caso para trás, Chico. Se a fé deste homem ela for erguida sobre você, é melhor então que ele perca ela antes que comece. Porque nós todos somos criaturas falíveis, passíveis de erros. A fé, para ele e para nós, deve ser construída com bases em Jesus. Porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que podemos seguir para Deus. Isso serve para aquele homem e serve para cada um de nós. A nossa fé com alicerces em Jesus. Jesus este, que é o mestre, o nosso irmão maior, aquele espírito que conhecemos, espírito puro, mestre de todos nós, dirigente do planeta Terra, governador há bilhões de anos, desde a concepção está aqui, já citamos muitas vezes em outros encontros, e que mais do que tudo isso, é aquele que nos ama e que não nos abandona nunca. Pelo amor que tem com cada um de nós, se coloca à disposição. Hoje está à nossa disposição, aguardando que possamos, com o nosso progresso, chegar até a mudança que está sendo operada já em nosso planeta. Esse que nos dá as mãos com todo o seu amor. Pois bem, a partir disso, sabedores de onde é que está o alicerce, a nossa fé, então Kardec nos traz também no Evangelho a reflexão sobre a questão de nós termos a certeza onde é que tem que estar alicerçados os nossos pensamentos. Essa fé inabalável na vida futura, que nos traz uma visão diferenciada, que vai nos mostrar um caminho completamente diferente, onde passaremos a valorizar aquilo que, de fato, devemos valorizar, que são as questões do espírito, em detrimento às questões materiais. Então, é quando Kardec nos traz essa comprovação também, ali, quando ele fala sobre a realeza terrestre. Na verdade, a mensagem que nós já trouxemos aqui, dessa que foi uma rainha da França, o que ela vai dizer, né? Que nós, homens, enquanto estamos aqui, pouco damos valor para todas as coisas que nos levam até o reino dos céus. E damos valor para aquelas questões que são materiais, passageiras. Sobre isso que estamos falando. E ela também traz, né, que quando ela foi rainha, julgava que homens estavam abaixo dela porque não tinham sangue nobre. E a vergonha e a humilhação que ela passa quando chega lá e vê que eles estão muito acima dela. Porque tem desenvolvido as questões do coração. Meus irmãos, esse capítulo se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. O ponto de vista é justamente aquele olhar que nós temos, uma visão que nós amealhamos quando percebemos que não começa no berço e termina no túmulo, muito pelo contrário. Então nós passamos a nos modificar moralmente. É isso que acontece com cada um de nós, com essa fé na vida futura. No item 5, nós falaremos do item 5, 6 e 7. No item 5, Kardec vai nos trazer as considerações sobre esse ponto de vista que muda, e ele traz um exemplo muito bonito. Ele vai falar sobre uma pessoa quando ela está
no interior de uma cidade, ela passa a ver o status, a forma como as pessoas têm ali o que elas fazem, tudo que é material é visto com os olhos e se torna tudo muito grandioso. Até as edificações, tudo é muito grande, tudo é muito valoroso. Mas quando subimos no alto de uma montanha e passamos a observar tudo aquilo, nós percebemos que tudo aquilo que era grande se torna pequeno e se confunde, tal qual formigas em cima de um monte de terra. Olha só, todos do mesmo tamanho, todos iguais. É exatamente isso. Todos nós iguais. E quando traz Kardec a questão das formigas, nos vem aqui uma reflexão dentro dessa que nós estamos fazendo, que é justamente a forma como as formigas atuam. Nós temos uma lição que é intitulada O Formigueiro da União. E nessa lição pequenina, vem até uma lembrança nossa de quando nós éramos crianças. Quem teve essa oportunidade de, com o tempo, poder, num jardim, observar um formigueiro. A organização, o esforço, a determinação com que as formigas trabalham é algo que nos impressiona. Chama atenção e nós passamos um tempo ali observando tudo aquilo. Elas fazem o seu trabalho sem a preocupação do que está acontecendo ao seu redor. Quando nós dispusermos de algum tempo, algo que é tão valoroso, é um presente que nós temos do Pai da vida, que nós possamos observar as formigas. É um convite. Elas executam um trabalho exaustivo sem se preocuparem com o desempenho umas das outras. Elas fazem o próprio trabalho da melhor forma possível. Elas se preocupam, sim, com o formigueiro, com a construção daquilo que vai ser para o coletivo. E também em economizar alimento para os dias frios, para aquele momento em que chegará o inverno. Elas armazenam aquela alimentação para aqueles dias onde vai ter um rigor maior. Então, um convite para que a gente possa copiar as formigas, que a gente possa se unir em prol do formigueiro da seara espírita, o formigueiro desse nosso planeta abençoado, que nos recebe com tudo que nós necessitamos e que nós não nos preocupemos tanto com os cargos de diretoria, tampouco com o desempenho desse ou daquele trabalhador, seja lá onde nós estivermos, nos nossos trabalhos, que nos trazem a ajuda monetária, ou até mesmo nos nossos trabalhos, nas casas espíritas que nos acolhem. Fiquemos alheios às críticas que surjam ao nosso redor. Copiemos as formigas. Procuremos armazenar nos nossos lares, nas casas espíritas que nos acolhem, o alimento do amor, a fim de que possamos enfrentar a frieza, o rigor da frieza dos corações endurecidos quando estiverem próximos a nós. E assim, então, o final dessa lição vai trazer para nós, através do escritor, uma consideração, né? Se você acha absurda essa comparação com as formigas, desconsidere. Afinal, são apenas formigas, ele nos fala. É claro, né, que aqui essa consideração que ele faz, depois de tudo isso que nós trouxemos a respeito, não tem como dizer que são apenas formigas, são os nossos irmãos menores nos ensinando as questões maiores que nós devemos levar no nosso coração e nas nossas atitudes, para conosco e para com o nosso próximo. Dando continuidade, vamos falar sobre o Mestre e sobre os ensinamentos dele. Jesus, mesmo antes de falar,
já nos trazia preciosos ensinamentos. Temos uma passagem que está lá no livro Pontos e Contos, quando Jesus tem o seu momento com Simeão. Simeão é um personagem do Novo Testamento e ele teria abençoado Jesus quando este foi apresentado pelos seus pais, por Maria e por José, no templo, em Jerusalém. Isso ocorria normalmente quando as crianças tinham ali, depois dos seus 40 dias de vida, e foi nessa época que Jesus foi apresentado. Então, conta que o velho Simeão recebeu os pais, recebeu Jesus, e ele, que era um homem muito temente, um homem muito correto, né? Ele abraça, pega Jesus nos braços, se distancia um pouco dos pais, e ele, sabendo que Jesus é o enviado, começa então a ter com o menino uma conversa, ali com o Celeste, bebê. E ele pergunta, por que Jesus, por que Celeste menino, diz ele, foi nascer numa manjedoura, em um lugar tão simples? Já que vem representar os interesses do Altíssimo, por que não veio com uma túnica imperial? Como não nasceu ao lado de Augusto? Por que não defender os pobres, o povo de Israel, ao lado dos grandes? Não encontrou lugar melhor além daquele estábulo tão simples? Jesus, bebê, no colo de Simeão, sorri. É um bebê ainda. E ele então continua interrogando e falando com o menino. Onde é que você vai representar os interesses do povo, os interesses de Deus junto do povo? Onde é que isso vai acontecer? Vai se sentar ao lado dos poderosos? Vai escrever coisas edificantes? Ou vai angariar bens materiais para poder construir templos onde o rico e o pobre possa estar junto, aprendendo? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel? Pois bem, meus amigos, meus irmãos, o menino não falava. E depois de um longo tempo, um intervalo muito grande, em lágrimas ele indaga: diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do Supremo Pai? O menino, então, ergueu a sua destra, pequenina, e aí ele faz um gesto. Começa a bater muitas vezes no peito daquele homem que já está prestes a se retirar aqui dessa morada física. Nesse instante se aproxima Maria e José, tomam o menino nos braços para irem embora, e somente depois da morte é que o velho Simeão vai entender que não ficou sem resposta. O infante sublime, no caso, o celeste menino, no gesto silencioso, veio para dizer que representaria os interesses do céu, não nas organizações respeitáveis aqui da terra, como Simeão questionava, mas que ele vinha e nos lugares que são passageiros, né, efêmeros, mas que ele vinha da casa do Pai justamente para representar os interesses no coração de todos os homens. Sem falar, Jesus demonstrou e não deixou Simeão sem resposta. Seus ensinamentos, antes mesmo de andar, de falar. Aqui, meus irmãos, passamos para o item 6. Nas considerações de Kardec, então, já que o importante são as questões espirituais e não as questões materiais, o que será de nós aqui no planeta? Se todos, é uma colocação que tem lá no Evangelho,
Então, se ninguém mais ligar para as coisas da terra, tudo vai estar perdido aqui? Muito pelo contrário, nos traz Kardec. Óbvio que não. Por instinto, nós buscamos o bem-estar. É uma lei divina, lei natural. Então, o exemplo que Kardec nos traz é justamente se nós estivermos com algo, um espinho na nossa mão, a primeira coisa que nós vamos fazer, retirá-lo. Porque nós não queremos ficar sofrendo com aquilo dolorido. Um outro exemplo que nós podemos dar, se nós vamos fazer uma viagem, mesmo que seja breve, se nós chegarmos no lugar onde nós vamos repousar depois de uma viagem, onde nós nos cansamos muito, se nós chegarmos lá e estiver tudo sujo, minimamente o que nós vamos fazer? Limpar ao menos o lugar onde nós vamos nos deitar. Isso é do nosso instinto, né? De progresso, de conservação. Queremos o bem-estar. Portanto, a advertência que Jesus nos faz não é que nós deixemos as questões materiais de lado e nem liguemos para elas. Muito pelo contrário, é que nós nos utilizemos de todos os recursos que nós temos aqui. E são muitas as ferramentas. Mas, meus irmãos, que nós possamos utilizá-la da melhor forma possível. Que não abusemos delas. Que não nos apeguemos a elas. A mensagem justamente de Jesus é adquirir a verdadeira vida. O reino não é aqui. Meu reino não é deste mundo. Ensinar o caminho que conduz para que possamos chegar até este reino. E para que nós sejamos prevenidos de toda aquela marcha que ainda estará nos nossos caminhos, como nos traz Jesus. Ele nos diz, meus irmãos, que as dores do parto estão apenas começando. Então é importante que nós possamos nos unir de todo esse amor, de todas essas considerações que Jesus nos traz e os bons espíritos também nos trazem nesses ensinamentos. No caso, Emmanuel também vem fazer essa consideração e vem nos falar, né, que Jesus asseverou que o reino não era deste mundo, mas ele também nos disse várias vezes e afirmou que o reino de Deus permanece dentro de nós, portanto, não é um lugar físico. É algo construído dentro dos nossos corações. Mas como Joana nos diz, não é algo construído de maneira tão simples. A ascensão é árdua. Jesus foi bom, mas foi odiado. Essas são as considerações de Joana. Amigo, esteve a sós. Mestre, não encontrou ouvidos para ouvi-lo aqui. Filho de Deus, morreu na cruz. Que a gente não espere outras coisas, senão muito trabalho. E aí Emmanuel também vai trazer a consideração que nós evoluímos através da desidratação, seja ela pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Possamos fazer as pazes, nos traz Joana, com as nossas imperfeições. Também nos fala para nos munirmos de informação sobre as naturezas das nossas provas. Dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falíveis não nos torna inferiores a nada e nem a ninguém. Valorizar cada mínima vitória que nós temos, e temos muitas, e descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das nossas metas de crescimento. No item 7, Kardec vai nos trazer, meus irmãos, que ninguém larga as mãos de ninguém. Esse ponto de vista, essa visão da fé inabalável na vida futura, vai nos mostrar algo que, se nós pensássemos apenas nas questões materiais, não faria nenhum sentido. Mas, quando pensamos na vida futura, abre os horizontes e passamos a entender que a nossa vida, ela é um conjunto
como se fossem anéis, se juntando uns aos outros, num conjunto harmonioso e grandioso da obra de Deus. Existe solidariedade entre todas as vidas que nós já tivemos até chegar nessa, que é a principal de todas, a melhor de todas as encarnações, mas também que existe uma ligação entre todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Essa solidariedade explica o inexplicável, se nós focalizarmos não apenas do ponto de vista das questões materiais. Porque se apenas enxergarmos a partir dessa visão, nós vamos querer aproveitar o nosso tempo todo apenas para nós, nos tornando escravos daquilo que nós achamos que é uma liberdade. Na verdade, não é, né? Tudo aquilo que nos aprisiona, que nós achamos que é uma liberdade, mas que nos aprisiona, é algo que nos faz mal. Esse conjunto de informações, Jesus asseverou que nós iríamos ter no momento apropriado. E já nos despedindo e partindo para uma última reflexão, meus irmãos. A doutrina espírita, ela é consoladora e nos afirma, através dos espíritos, chega até nós, ainda é tempo de modificarmos tudo. Não tem nenhum sentido passarmos por aqui e nos despedirmos sem termos a nossa regeneração, a nossa reforma interior. Porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Fazer brilhar a sua luz. Daí continuar acreditando que o maior serviço que a gente pode prestar, seja para a doutrina, para o nosso próximo mais próximo, para o planeta, é ainda a nossa própria conversão ao infinito bem. Baluarte dos gentios, Paulo, asseverou: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Que tenhamos isso como exemplo, essa consideração belíssima que faz a gente pensar em tudo que de melhor nós já temos. E assim, então, como já falamos aqui em outros momentos, temos a certeza que Jesus conhece cada coração. E isso basta. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Uma boa semana para todos nós. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.